Olá galera, tudo bem? Eu me chamo João Carlos e seja bem-vindo ao canal Adoradores de Cristo. E hoje eu desejo para todos os pais um feliz Dia dos Pais. Nada melhor hoje do que falar de dois pais maravilhosos e grandiosos da nossa história, que foram José, esposo de Maria, e Abraão. Eis-me aqui, sou teu servo, Senhor, faz de mim o que você quiser, pois pra mim tua vontade é minha felicidade. José, ou José de Nazaré, ou o grande José, o carpinteiro. Não se sabe ao certo qual foi a época, mas ele nasceu em Belém. Ele teve, na verdade, uma infância de uma forma muito humilde, muito pacata. Ele era o sexto filho de Jacó e desde pequeno foi um menino muito aplicado nas suas tarefas, era muito bondoso e seguia sempre os passos de nosso Senhor Deus. E aos poucos, assim como ele foi crescendo, ele foi descobrindo, justamente pelo nome de carpinteiro que ele também leva, que o seu dom, na verdade, ele se dava muito bem trabalhando com madeira, com móveis naquela época, com tudo isso. Então, aos poucos, ele foi pegando gosto e trabalhando dessa forma e melhorando cada vez mais e exercendo a sua profissão como carpinteiro. Não existem muitos relatos sobre José de Nazaré, o esposo de Maria, justamente porque tem muitas passagens que ele está, que são em livros apócrifos, ou seja, são livros que não foram incluídos na Bíblia, mas que também foram escritos por cristãos e profetas da época também. Mais ou menos nos 30 anos de idade, quando José ele foi convocado pelo seu sacerdote do templo na época, juntamente com outros filhos de Davi também, e entre outros rapazes, para ir até o templo, porque uma das moças virgens havia atingido a idade certa para se casar. Então ele, juntamente com outros rapazes, foram até lá. E essa mulher, justamente, que havia chegado na época de se casar, era a Virgem Maria, Nossa Senhora. Nesta época, na verdade, para saber qual seria o homem que iria cortejá-la, né, Maria, eles tinham, na verdade, um procedimento, né? Naquela época, cada homem tinha o seu bastão, e esse bastão ele era representado pela masculinidade de cada homem dessa época. Então, cada homem, juntamente com José, que estava lá, justamente para ver qual deles poderia cortejar e venerar Maria, se casar com ela, levasse seu bastão. E todos os bastões foram direcionados no altar. E algumas histórias, né, existem até 2 relatos, qual destes bastões florescesse seria o bastão, indicando o homem que iria se casar com Maria, né, iria ser o prometido de Maria. E também existe um outro relato em um dos livros de Maria, sobre que a mesma história deste mesmo bastão, só que de uma forma diferente, no formato de uma pomba. Uma pomba iria pousar em um destes bastões e na qual ele pousasse, direcionaria também qual seria o escolhido e prometido. Então existe um relato também que todos os homens se retiraram da sala e os sacerdotes aguardaram para saber qual a pomba pousaria em um destes bastões. Então todos se retiraram, porém ela não parou em nenhum deles. Neste momento, um dos sacerdotes pega todos os bastões e sai. Só que quando José retorna para buscar o seu bastão, o dele havia permanecido. E quando eles chegam lá, uma das pombinhas havia pousado em cima deste bastão. Então, indicando ele como o futuro esposo de Maria, a mãe de Jesus. Então, após se casarem, ele ser escolhido como prometido, eles seguem sua vida, assim como na palavra mesmo diz. Mas hoje nós estamos mostrando aqui a integridade de pai de José, como ele foi um pai, né? A história dele nós já sabemos e nós vamos frisar de como ele foi um pai importante para a história. Quando o anjo anunciou para Maria que ela estava gerando o Redentor no seu ventre, em momento algum José, depois que soube que Maria estava gerando em seu ventre um filho que não era seu, né? Em momento algum ele jamais desconfiou de Maria, da integridade, da pureza e da santidade da sua esposa. Porém, a preocupação dele era perante como ele deveria se explicar para as pessoas, enquanto as pessoas saberem que aquele filho não teria sido gerado por ele. Na verdade, por este medo e a própria insegurança que cobria o seu coração, ele, justamente um homem de muita integridade e de sempre santidade com o seu próprio Deus, José desfez e desmanchou seu noivado com Maria, em silêncio, sem que as pessoas soubessem.
Foi então que numa dessas noites, após ter desmanchado o noivado com Maria, um anjo veio até José e o avisou sobre aquilo que havia acontecido e de que no ventre de Maria estava sendo gerado Filho de Deus. E essa criança que estava sendo gerada deveria ser dado o nome de Jesus Cristo. Como padroeiro dos trabalhadores e também padroeiro de todas as famílias, justamente por essa questão de que José, por mais que não foi citado muitas vezes na Bíblia, ele tinha uma grande, extrema importância na palavra, porque ele providenciava alimento, ele providenciava roupas, ele providenciava tudo aquilo que Maria precisava. Em momento algum, ele deixa que Maria passe necessidade no momento da geração de Jesus Cristo. O suporte que ele dava para o seu filho Jesus Cristo, né, passou a sua profissão a ele, passou o amor a ele. Então nós temos São José hoje como nosso padroeiro das famílias. Ele sim é um exemplo de um verdadeiro pai que carregava no seu olhar e nos seus braços a força de um grande trabalhador. Não existem relíquias físicas deixadas por José e nem se sabe ao certo aonde ele foi velado. Mas o que se deixa até hoje, justamente a maior relíquia que ele deixa para todos nós, é a integridade deste homem, é o respeito, é o amor de pai em que ele carregava juntamente com ele. E também sabemos que quando Jesus foi crucificado, José já não estava mais presente naquele momento, justamente então nós entendemos que ele já havia falecido, já havia partido, porque Jesus deixa bem claro a Maria que João, o evangelista, cuidasse de Maria. Assim nós finalizamos a história de José, que foi uma grande importância para a Sagrada Família, representada por Maria, José e Jesus Cristo. Abraão possui no seu interior, no seu coração, um desejo muito grande que ele tinha com sua esposa Sara, que justamente era gerar um filho. E passou-se muitos e muitos anos, na verdade, né? Mas por eles sempre terem temência e a fé em Deus, eles tiveram a oportunidade de gerar um filho. Porém, eles já estavam bem velhos, já tinham uma idade avançada, quando então Deus concedeu a graça deles poderem gerar um filho. Faremos a seguinte reflexão sobre esta passagem, justamente para que não seja mal entendido a parte de Deus para com aquele profeta. É importante a gente saber que em momento algum Abraão duvidou e desconfiou da vontade de Deus sobre a sua vida. Quando Deus ordena que ele faria aquilo, que ele fizesse aquilo com o filho dele, nesse momento Abraão não teve dúvidas. Então foi até o ponto mais alto da montanha para realizar e conceber aquilo. Mas após tudo isso, após Deus ordenar que ele parasse, que não continuasse, que não o fizesse, então Abraão justamente olha para Deus e o questiona. E devolve com a maior resposta de todas, dizendo: Senhor, em momento algum eu duvidei de ti, justamente porque não tem como o Senhor tirar algo que o Senhor mesmo me concedeu. Então eu confio nas tuas mãos. É só o Senhor que pode me tirar. Porém eu sei que não me tiraria, porque foi o meu filho da promessa. Um livro muito interessante que eu recomendo para vocês ler, que passa justamente essa passagem de Abraão, é esse livro aqui do padre Fábio de Mello, O Discípulo da Madrugada. A passagem de Abraão está bem escrita e bem dita aqui, algumas passagens justamente da vida dele eu tirei daqui para falar para vocês hoje. Abraão nasceu por volta do ano de 2018 a.C. Ele era representado lá na Bíblia, na passagem, se eu não me engano, em Romanos, capítulo 14, versículo 11, como pai de todos os homens que têm fé. Abraão, antes de se chamar Abraão, ele se chamava somente Abrão, e sua esposa, que era Sarai, se chamava Sarai, passou a se tornar Sara, que significa princesa. Abraão era um homem assim como todos nós, uma pessoa normal assim como todos nós. Ele trabalhava, levantava todos os dias, trazia todo o seu sustento para sua esposa e era um homem de muita devoção e fé e temência ao Senhor Deus. Abraão e José. Nós fizemos esse vídeo justamente para dizer para vocês de uma passagem de uma forma mais direta, mais breve, não focando muito na história de ambos, mas justamente dizendo como eles foram pais maravilhosos para os seus filhos, de formas diferentes. José, na atualidade, representa muitos pais que criam filhos que não são seus, que mesmo não sendo, eles criam com amor, com carinho, com respeito, e em momento algum deixa de ser pai.
E isso é muito importante. José traz esse exemplo para as famílias no dia de hoje. E Abraão representa o pai fiel a Deus, a que tem temência a Deus sobre todas as coisas, e o pai que tem temência a Deus sobre ele e sobre o seu filho, sendo capaz de justamente entregar o próprio filho a Deus. Assim como Deus também é pai de Jesus e teve que entregar o seu filho para toda a humanidade. Então, nós do canal Adoradores de Cristo desejamos a vocês, pais, um feliz Dia dos Pais. E não deixem de seguir a nossa rede social, o nosso Instagram, @adoradoresdecristo 2.0, e o nosso canal também. Se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para você receber sempre as notificações do nosso canal. E caso você queira dar alguma sugestão sobre a vida de Abraão, sobre a vida de José, você que é pai, deixe seus comentários aqui embaixo, viu? Um forte abraço e um grande beijo do Adoradores de Cristo. Eis-me aqui.